Às vezes o deserto é meio repetitivo, não é? De manhã, quando eu acordei, eu tava arrumando a neném, porque eu cuido da filha da minha irmã, eu cuido dela, eu sou babá agora. E eu tava arrumando ela, né? Tinha acabado de dar banho nela. E o Espírito Santo me falou: você faz isso todos os dias, não é? E eu falei: sim, eu faço. Então, às vezes, a gente tá no deserto, tá ali naquele processo com Deus, e às vezes pra gente se torna enjoativo, repetitivo o que a gente tá fazendo, porque a gente tá muito tempo ali naquela mesma rotina. Todo dia você acorda, você toma banho, você vai pro trabalho, todo dia aquela rotina. E às vezes isso cansa algumas pessoas, porque eu fico pensando: meu Deus, quando é que eu vou viver o novo de Deus? Quando é que eu vou viver aquilo que Deus tem pra mim? E você já tá vivendo aquilo que Deus tem pra você, porque é no deserto, é no caminho que Ele vai te lapidando. Então todo dia a gente tem aquela nossa mesma rotina, não é tipo eu acordo, a neném acorda, ela dorme aqui em casa, né, que a minha irmã trabalha, e eu arrumo ela brinca lá na sala, ela assiste, e eu venho pra cá fazer as coisas, eu varro a casa, e é a mesma rotina, eu coloco ela pra dormir de tarde, depois de noite, e é a mesma rotina. E qual é a diferença disso tudo? É que eu tô andando com Deus nisso, e Deus tá comigo nisso ainda. Então é isso que você tem que ter. Enquanto você vai trabalhar, Deus está indo com você. Mas tem algumas pessoas que elas só pegam para falar com Deus à noite, quando elas pegam a Bíblia, não, porque aqui eu tenho mais tempo para Deus. Aqui é onde eu tô agora, é onde eu tenho mais tempo para Deus. Mas Deus, Ele quer que você chame Ele até para lavar a louça, como eu tô fazendo agora. Ele quer que você chame Ele para tudo, que você esteja conversando com Ele todo o tempo, toda hora. E para algumas pessoas se torna até repetitivo também, tá toda hora falando com Deus. Mas você tem que ver que isso é um privilégio. Às vezes eu tô no meu quarto e Deus fala qualquer coisinha pra mim, coisas simples às vezes. E às vezes me dá vontade de chorar, porque antes eu não tinha isso. Antes eu não ouvia a voz de Deus constantemente. E tu tá no mundo, depois tá na presença de Deus e tá tete a tete falando com Deus, mesmo que você não esteja vendo Ele, mas você tem fé e você ouve a voz dele. Isso já é um privilégio. Isso já é algo que você não tinha antes. É Deus. Para pra pensar, você falar com Deus e Ele fala com você. A gente vê que quando Deus tirou o povo lá do deserto e eles viram aquele mar vermelho se abrir, coisa mais linda, deve ter sido algo que deveria até arrepiar as pessoas. E como é bonito, né, também batismo com o Espírito Santo, mas tem pessoas às vezes que elas esfriam, porque toda hora elas querem isso. E nem todo tempo a gente vai estar falando de línguas, nem todo tempo a gente vai ver o mar vermelho se abrir, nem todo tempo a gente vai ver água saindo da rocha, ou as muralhas de Jericó caindo, o fogo do céu descendo. E é isso que o povo no deserto não entendeu. Deus mostrou aquilo ali para se revelar para eles, para mostrar a grandeza dele. E isso era para eles sempre se lembrarem, para eles terem fé em Deus, para eles não murmurarem do deserto. Então, lembra daquele dia que Deus te chamou, daquele dia que você teve aquela experiência com o Senhor. De muitas vezes, tem pessoas que elas têm grandes testemunhos com Deus, de cura, de salvação de alguém da família, delas mesmo, de renúncia que Deus, coisas que Deus tirou elas daquilo dali, que elas estão no fundo do poço. Mas às vezes elas não trazem à memória isso. E você tem que estar trazendo isso todo tempo à memória. Teve uma vez que eu não lembro se eu estava num jejum, mas eu acredito que não. Mas eu estava... Satanás veio para me atacar naquele dia. E eu estava passando por algo e eu tentava lembrar das coisas que eu tinha vivido com Deus. E era como se aquilo tivesse se apagado. Não se apagado da minha memória, mas tivesse saído por um tempo. Eu estava puxando a memória o que tinha acontecido, o que eu já tinha vivido com Deus. E Satanás veio ali para embaraçar a minha mente. E ele faz isso se você não estiver em constante evolução com Deus. Por mais que a sua vida seja repetitiva a todo tempo, você faça as mesmas coisas, mas faça isso para a honra e glória de Deus. Lá na palavra de Deus fala que Abraão ia dando glória em glória, ele ia fazendo as coisas. E foi assim que ele avançou, foi assim que Deus foi estendendo ainda mais o caminho dele, por conta da caminhada dele com Deus. Pensa, olha Abraão, todo o tempo ele estava
numa terra, depois ele saía de uma, ia para outra e andava direto. E vocês podem ficar na mente, nossa, onde é que vai ser o caminho, onde vai ser o destino? O destino é Jesus, o caminho é Ele. Então, para pra pensar, Jesus está do meu lado, Ele está caminhando comigo nisso. Ele está aqui, Ele está passando esse processo repetitivo comigo também. E Ele não enjoou, por que eu vou enjoar? Por que eu vou largar? Por que eu vou me desfazer? Às vezes, passando tempo no mundo, fazendo uma coisa só, ali todo o tempo naquilo ali, e a gente não enjoa, a gente fica lá. Então seja perseverante, seja constante. Senhor, me ensina a ver esse processo como o Senhor vê. Eu todos os dias eu faço a mesma coisa, mas sentir Deus do meu lado é a minha esperança, é a minha alegria, meu ânimo, porque eu sei que isso é um processo. E para pensar também, às vezes você está querendo ir logo pro outro lugar, mas se Deus está te segurando nesse aqui ainda, porque Ele tem algo para te ensinar. Ele tem algo para te lapidar, para te moldar. Porque se você não for lapidar de onde você está agora, você não vai aguentar um novo, você não vai aguentar aquele outro lugar. E se você for para lá, se nesse estado em que você acha às vezes que já está bom para ir, aquilo vai te sufocar. E você não vai dar conta, e você vai falar, Deus, eu não estou dando conta. E você vai parar para pensar, eu não estava pronta para vir para cá ainda. Às vezes eu penso que eu já estou pronta para ir para o próximo lugar, para o próximo passo, mas eu não estou. Às vezes Deus fica batendo a mesma tecla com aquela mesma coisa, com aquela mesma renúncia, com aquele mesmo período ali na tua vida, toda vez, é porque tem algo ali para Ele mudar, para Ele se aprofundar e para Ele se revelar para você. Então, Ele não quer que seja chato. Eu tô aqui, eu não tenho tempo às vezes para mim estar saindo, para mim estar indo numa pracinha, para mim estar tomando um sorvete, mas quando der eu vou. Mas também não é por isso que eu faço do meu dia algo chato, algo ruim. Seja intencional. Seja intencional mesmo. Então a minha alegria é o Senhor. É Ele estar comigo, Ele andando comigo, é eu estar lavando louça, Ele está aqui comigo. E tem gente, às vezes, na cozinha, é batizada no Espírito Santo. É lavando louça que é batizada no Espírito Santo. É fazendo comida que é batizada no Espírito Santo. Então, não faça esse caminho com o Senhor algo desgastante, porque ele é repetitivo, Pensa, tem várias pessoas. Moisés passou tanto tempo sendo moldado pelo Senhor antes de libertar o povo lá no Egito, porque ele precisava daquilo. Ele precisava aprender a liderar. E muitas outras, Jesus é a nossa maior referência. Ele passou tanto tempo como carpinteiro, aquilo fez parte do chamado dele, ele estava ali nos ensinando que tudo tem um processo, tudo tem algo, dia e hora para acontecer. E quando isso acontecer, eu não quero chegar lá murmurando, eu não quero chegar lá triste, desgastada, cheguei aqui finalmente. Eu quero chegar com alegria, porque eu já esperava aquilo dali, eu já sabia. Então, lá tá pronto, mas é aqui que ainda não tá ainda, é aqui que precisa ser moldado ainda. Lá já tá pronto, sempre tenha isso em mente, aquilo que Deus lhe falou, do seu chamado que Ele tem para você, seja um curso ou qualquer outra coisa da sua vida, lá já tá pronto. Ou até uma gravidez mesmo, lá já tá, se Ele falou. Então, aproveite esse momento com o Senhor. Se ainda não tá sendo gerado, se você ainda não tá sentindo ainda mexer dentro de você, se Deus já falou que vai acontecer, é porque vai. Então, o Senhor, Ele quer que a gente tenha paciência e quer que a gente passe esse momento com alegria, de verdade. Ele quer que a gente passe esse momento com alegria com Ele, dando espaço para Ele moldar, dando espaço para Ele fazer. Então, coloca um sorriso nesse rosto. Você já falou que tá lá feito, então Ele tá querendo moldar aqui agora, para você poder receber, para você poder aprender a lidar com aquilo. Porque às vezes a gente sonha tanto com algo, a gente pede tanto algo para Deus, que quando você tem, quando tá ali, você não aprende a administrar, você não consegue lidar ali com as frustrações, com as noites mal dormidas. Então você não aprende aquilo. Então Deus está querendo te ensinar aqui, nesse momento. Descansa, para que quando você estiver lá, você tenha a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo. Esses dias agora eu estava lá no meu quarto e o Senhor estava ministrando coisas no meu coração que eu iria passar, que eu ia
consegui, e Deus me deu na hora uma visão do Espírito Santo feliz, batendo palma para mim. Por quê? Porque eu estava cooperando, porque eu queria mudar, porque eu quero mudar. Então o Senhor, Ele está muito mais feliz do que você nisso. Às vezes você está passando de cabeça baixa, triste nesse processo porque é algo repetitivo, e Deus está assim, ó, feliz. Então por que você não está tendo a alegria do Senhor? Senhor, às vezes quando eu estou passando por eu falo, Senhor, puxa daí a força do Senhor, puxa daí a alegria de ti, do teu trono. Então que o Senhor coloque um sorriso no teu rosto. Olha para esse processo, seja intencional. Espera no Senhor. Quando a gente fala espera, as pessoas já querem surtar, porque elas não querem esperar. Mas para tudo tem um processo. O Senhor, Ele é bom e misericordioso. Na palavra de Deus fala que a misericórdia dele se renova a cada dia, a bondade dele. Então, se Ele não deu ainda, se ainda não aconteceu ainda, Ele está fazendo algo aqui, ó, dentro de você. Então, mais que às vezes a gente olha assim, eu não preciso mudar, eu não preciso fazer, eu não preciso disso, eu já sou boa, eu sei fazer, eu sei como é, eu sei como lidar. Mas é muito mais que isso para Deus. Ele olha coisas que a gente não vê na gente, sabe? Ele vê coisas ali na gente que a gente não percebe. E quando você vai estar com aquilo ali que você tanto quis, quando você for lidar, você vai ver coisas em você ali no momento que você fala, nossa, quem sou eu? O que está acontecendo aqui? Eu nunca fui assim. Então é isso que Deus está querendo te mostrar agora, para você aprender a lidar com isso agora, para que quando você tiver, você não venha querer jogar e devolver para Deus, toma, Senhor, de volta, porque eu não estou dando conta. Então, deixa o Senhor moldar. Faça, seja intencional, prepara a ocasião e coloca o louvor, louva o Senhor, aprende a glorificar o nome dele, faça a ocasião. Não espere só no final do dia para você pegar a Bíblia, para você ler, agora sim eu tenho tempo para Deus. Deus quer estar andando com você até quando você vai comprar pão. Então, sei quantas e quantas vezes eu saio e eu falo, Jesus, bora lá, Pai, eu vou ali no mercadinho, o Espírito Santo, Deus me fala, eu tô indo com você. E eu sei que Ele está indo comigo. Então, seja intencional, chama Ele com você. E é esse o vídeo aqui. Eu tava aqui, do nada Deus pediu pra me gravar. E eu sei que Deus tá tocando corações, porque Ele não quer que você passe esse processo desgastado, murmurando como o povo no deserto. Seja intencional, prepara o ambiente. Quando você acordar, fala, Senhor, vai comigo, Pai. E conversa com Deus, esteja em constante evolução, conversando com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero evoluir em intimidade com o Senhor, eu quero descer ainda mais. Eu quero aprender a estar falando com o Senhor no meu dia a dia, chamar o Senhor. E o Senhor, Ele quer estar com você. Às vezes Deus está aqui, ó, batendo palma, feliz com o processo, por mais que seja repetitivo, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. E você está passando cabisbaixo, você não vai ter a alegria de receber aquilo que Deus tem para você. Você vai murmurar. Então, aprende com o Senhor. Pergunta, Senhor, o Senhor está desgastoso? O Senhor está triste? O Senhor está murmurando aí? Ele vai falar, eu não tô. Então você vai dizer para você mesmo, então eu não vou murmurar também, porque Deus não tá, porque Deus não tá triste, porque Deus não tá angustiado, porque Deus não tá achando a minha rotina chato, desgastoso. Então aprende com o Senhor. Se Ele falou que não tá, então eu não vou estar também. Então me ensina a olhar com os seus olhos o processo que eu estou passando no deserto com o Senhor, Deus. Porque tudo tem dia e hora para acontecer. E é em dias comuns que Deus vem. Já pensou se Deus te dá agora aquilo que você quer, ou amanhã, e você está murmurando, você está maldizendo Deus, você está passando triste, cabisbaixo, você não está sabendo lidar com isso, porque você, em vez de pedir ajuda do Senhor, você quer lidar com isso sozinho, e você receber agora, você, às vezes tem pessoas que Deus está dando oportunidade, a porta ali, e por elas estarem murmurando, falando tanto e maldizendo, elas não veem o que está ali, elas perdem a bênção. E se Deus te der agora isso, vai aparecer na tua frente, vai falar, ainda bem. E tu vai entrar lá com o coração todo machucado e não vai saber receber como Deus quer que você. Sabia que Deus não quer que você receba do jeito que você está agora? Por mais que você aparente que você está bem,
Ele quer que você esteja ainda mais. Então, Deus, ele se importa com a sua reação. Para olhar essa sua reação dessas últimas semanas. Como você está com Deus? Para olhar para você. Poxa, se Deus tivesse me dado semana passada, eu não estaria pronta para receber, porque semana passada eu murmurei, semana passada eu reclamei da minha rotina, que está sendo repetitiva, eu reclamei dos meus filhos, eu reclamei da minha casa, eu reclamei do meu trabalho. Então, aprende com o Senhor, tudo tem dia e hora. Então, Ele quer te ensinar a ter paciência, Ele quer te ensinar a saber olhar para as coisas de um olhar intencional. Então, puxa forças do Senhor, tudo tem dia e tem hora. E é esse o vídeo aqui, eu espero muito que Deus tenha falado com cada um aqui. E eu sei que Ele está falando. Até o próximo vídeo.